Bom dia, quinto ano, tudo bem? Estamos começando a nossa sexta semana de aulas online do segundo bimestre e na nossa primeira aula vamos falar a respeito de expressões numéricas. É isso aí, a gente vai mudar de assunto, né? Estamos começando a unidade número 4, tá? E no capítulo 1 dessa unidade nós vamos voltar a falar de números. Deixa a geometria de lado e vamos voltar a falar de números um pouco, tranquilo? Então, para iniciar bem essa unidade, eu vou colocar na sua tela aí o problema do Mário, que vai pegar um táxi. Então, a minha sugestão é que você pause o vídeo na hora do problema e tente preencher ali todo o escrito que tem que ser feito e o cálculo necessário. Eu já venho com a resposta, aguarda aí. Então, pessoal, eu acho que vocês já tentaram fazer, né? Vamos corrigir se está certo. Então, esse aqui é o Mário. O Mário foi pegar um táxi e ele sabe que a cada quilômetro que ele percorrer de táxi, ele tem que pagar R$3. E ele vai andar 13 quilômetros. Só que além de pagar R$3 por cada quilômetro, ele ainda tem que pagar uma taxa fixa que se chama bandeirada, que é de R$5, certo? Então, vamos ajudar o Mário a preencher aqui e calcular o gasto que ele vai ter. Cada quilômetro percorrido custa R$3, né? Acabamos de ver que cada quilômetro percorrido custa R$3. E serão percorridos 13 quilômetros. Então, para eu saber quanto que o Mário vai gastar, eu tenho que fazer a multiplicação, né? 13 vezes 3. Bom, 13 vezes o 3 dá R$39. Além desses R$39, o que mais que o Mário vai gastar? Ele vai gastar com a bandeirada. Então, agora eu devo adicionar o valor da bandeirada, que é de R$5. E ao total correspondente aos quilômetros percorridos. Então, o Mário vai gastar R$5, que é da bandeirada, mais R$39 pelos quilômetros que ele percorreu, dando um total de R$44. Então, o Mário pagará R$44 pela bandeirada. Foi isso que vocês tinham feito? Eu acredito que sim. Então, vamos continuar nosso estudo aí. Pessoal, quando vocês forem resolver então o problema do Mário, essa resolução pode ser trabalhada através de uma expressão numérica. Uma expressão numérica é quando a gente tem aqui, ó, mais de uma operação, tá, que deve ser feita, e alguns números, né? Por isso que é numérica. Então, quando a gente tem várias operações para realizar, a gente chama isso de uma expressão, no caso de números. Bom, repare que eu tenho duas operações aqui. Eu tenho uma adição e uma multiplicação. E aí, se a gente não tiver regras, tá? Cada um vai fazer do jeito que achar melhor. Tem gente que vai começar fazendo pela adição e tem gente que vai começar pela multiplicação. E aí, será que dá o mesmo resultado? Então vamos lá. Ó. Na apostila de vocês está separado em duas partes dessa maneira. Ó. Começando pela adição. Quanto vai dar essa expressão numérica se eu fizer primeiro a adição? Vamos ver. Ó. Começando pela adição, eu vou fazer aqui 5 mais 13, que é igual a 18. E aí eu vou fazer 18 vezes o 3, que vai dar quanto? Bom, 18 vezes o 3 vai dar 54. Então, dessa maneira aqui, ó, o Mário ia gastar R$54. Agora vamos ver, começando pela multiplicação, como é que fica a resolução dela. Bom, começando pela multiplicação, eu vou resolver então 13 vezes 3. 13 vezes 3 dá 39. Então vai ficar 5 mais 39. Agora eu vou fazer a adição. 5 mais 39 é igual a 44. Então, nesse caso aqui, o Mário ia gastar R$44. Agora eu lhe pergunto, os resultados foram iguais? Quando nós começamos pela adição, deu R$54. Quando começamos pela multiplicação, deu R$44. Lógico que esses resultados não são iguais, ok? Qual dos dois valores é o valor pago pelo Mário na corrida de táxi? É esse aqui, né? Ó, é o 44, ok? Então, por essa problematização aqui, a gente fica com a ideia de que nós precisamos estabelecer regras para que cada um não faça do jeito que achar melhor e encontre resultados diferentes. E já podemos deduzir, né, que numa expressão numérica, quando tiver adição e multiplicação, eu devo começar pela multiplicação, porque esse foi o resultado real que o Mário pagou pela corrida de táxi. Tranquilo? Então,
Então eu vou colocar aí na sua tela quais são as duas regrinhas de expressões numéricas, certo? Então pause o vídeo, leia com atenção, veja se você entendeu essas regrinhas. Eu já vou trazer mais alguns exemplos para vocês. Só como vocês puderam ver, então, as regras são as seguintes. Se na minha expressão numérica tiver parênteses, eu tenho que começar a resolver pelo que está dentro daquele parênteses, tá? Essa é a função dos parênteses. É indicar o que deve ser feito primeiro, certo? Então você olhou para a sua expressão, você viu que ela tem parênteses, comece pelo que está lá dentro. Agora, se não tiver parênteses, primeiro eu vou resolver as multiplicações ou divisões, tá? Aquela que aparecer primeiro. Perceba que está escrito um ou aqui, tá? Por que ou? Porque se a divisão aparecer antes da multiplicação, eu faço a divisão primeiro, certo? Então é uma ou outra. Aqui aparecer primeiro. Terminou de resolver multiplicação e divisão? Aí sim você vai fazer a soma ou a subtração. De novo, tá? Tem um ou aqui no meio, porque eu vou fazer aquela que aparecer primeiro. Se a adição aparecer antes da subtração, eu faço a adição. Agora, se a subtração aparecer antes da adição, eu faço a subtração. Coloquei dois exemplos aqui para a gente resolver juntos. Vamos lá. Ó. Aqui eu tenho uma expressão numérica com 3 operações. Presta atenção, tá, gente? Então, é questão de você se concentrar e lembrar das regrinhas. Eu tenho uma adição, uma multiplicação, uma divisão. O que é que eu vou fazer primeiro? Repare que ela não tem parênteses, então a gente já pula para cá. Bom, se não tem parênteses, eu vou fazer a multiplicação ou a divisão. Tem os dois. Qual que eu faço? Aquela que aparecer primeiro. Então eu vou resolver a multiplicação, porque ela apareceu antes da divisão. Vamos lá. Ó. Aqui nós temos 10 vezes 2, que é igual a 20. E o 4 que estava no início eu copio, e o 5 que estava aqui eu copio. Tá? Então perceba que a gente vai resolvendo a expressão e ela vai afunilando, certo? Cada linha que a gente escreve tem uma operação a menos, tem um número a menos, tranquilo? A gente tinha 4 números, agora nós temos 3. Tínhamos 3 operações, só temos 2. Vamos continuar. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai resolver a adição ou a divisão? Primeiro a gente faz a divisão, né? Então, nós não terminamos ainda o passo 2. Vamos fazer, então, essa divisão aqui, ó, do 20 pelo 5. Quanto dá 20 dividido por 5? Ah, dá 4, professor. Então, vamos lá, ó. Boto o 4 aqui e o 4 que estava no início eu copio embaixo. Então, agora fiquei só com 2 números e uma única operação. Agora eu termino, né? Só sobrou uma adição. A adição pode ser feita agora no final. Então, 4 mais 4 vai dar 8. Então, a gente chega aqui que o resultado dessa expressão numérica é 8. Certo? Percebeu a ideia de afunilar uma expressão? Cada linha que a gente escreve tem uma operação a menos e tem um número a menos. Agora essa outra expressão que está aqui, ó. Repare que essa expressão ela tem parênteses, certo? Se ela tem parênteses é porque deve-se começar pelo parênteses. Primeiro a gente resolve o que está aqui dentro. Então vamos lá, ó. Quanto que é 10 menos 4? Bom, 10 menos 4 é 6. E o que eu faço com o resto da expressão? Copia na linha de baixo, copio 3, copio vezes, copio o sinal de divisão e copio 9. Repare que já diminuiu a quantidade de números de operações. Eu tinha 4 números, agora eu tenho 3. E você tinha 3 operações, agora só tem 2. Ficou uma multiplicação e uma divisão. Qual eu devo fazer primeiro? Entre multiplicação e divisão, você faz aquela que aparece primeiro. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes o 6. 3 vezes o 6 dá 18. Então, vai ficar 18 dividido por 9. Tá? Copio dividido por 9 aqui. 18 dividido por 9. E agora que só sobrou a divisão, a gente termina com essa divisão aqui. 18 dividido por 9 dá 2. Completa com 2 aqui. Certo? Vamos lá fazer mais uns 2 exemplos, daí a gente continua com o material. Só eu tinha falado mais 2 exemplos, mas achei melhor fazer um só, um pouquinho mais complexo. Então olha só o tamanho da expressão numérica que eu coloquei aqui na lousa. A gente tem 6 números e 5 operações numéricas. Então o que nós vamos fazer? A gente vai resolvendo uma operação de cada vez, e em cada linha que a gente vai escrevendo vai diminuindo. Então dá esse efeito de funil, né? Vai afunilando a expressão numérica.
Tá legal? É importante sempre copiar na linha de baixo aquilo que você não está resolvendo, para não se perder, né? Esquecer do que já foi feito. Então, olha só, nessa expressão numérica eu tenho parênteses. É a primeira coisa que eu tenho que olhar, se eu tenho parênteses. Bom, se tem parênteses, o que nós devemos fazer? Começar pelo que está lá dentro. Então, a gente vai começar resolvendo o que está dentro do parênteses. Acontece que aqui dentro tem uma soma e uma multiplicação. E aí, o que eu faço primeiro? Soma ou multiplicação? Sabemos que a multiplicação deve ser feita antes da soma, né? Primeiro eu faço multiplicação. Então, vamos lá. Ó. Eu vou resolver só essa continha aqui, 4 vezes o 8. E o resto da expressão eu copio, tá? Então, ó, vou copiar o 15, vou copiar o sinal de menos, o parênteses, o 2 e o mais. Vou colocar só o resultado aqui, 4 vezes 8 dá 32. Aí eu vou copiar o sinal de divisão, vou copiar o 2 e vou copiar o 10. Então, repare que na linha de baixo, eu fiquei com uma expressão que agora tem 5 números e 4 operações. Ela está diminuindo. Vamos lá. Ó. Eu ainda tenho um parênteses para resolver. Meu parênteses ele não sumiu daqui, né? Eu só fiz uma conta que estava dentro dele, tem mais uma para fazer, que é a conta de mais. Então, eu vou dar prioridade ao parênteses. Primeiro eu faço isso aqui, certo? Vamos lá então, ó. Só deixa eu fazer uma correção, tá? Deixa eu colocar um 20 aqui, ó. Senão acho que vai bugar a nossa expressão, tá? Deixar um 20 aqui para não ter erro depois. Vamos lá, ó. Fazendo a conta de mais primeiro aqui, ó. 2 mais 32 dá 34. E o resto da expressão eu copio. Vou copiar o 20, vou copiar o menos, o 34 que é o resultado, copio o dividido por 2 mais 10. Pronto, a minha expressão diminuiu um pouco mais, né? Agora eu tenho 4 números e 3 operações. A ideia é a gente ir finalizando até sobrar um único número. Vamos lá, agora eu tenho uma expressão numérica que não tem mais parênteses, mas tem subtração, divisão e adição. Qual eu devo fazer primeiro? Sabemos que a divisão deve ser feita antes da adição e da subtração. Então eu vou fazer a divisão, né? Então vamos lá, ó. 34 dividido por 2 vai dar 17. Então eu vou copiar o 20 que estava aqui, copiar o menos, o 17 que é o resultado, vou copiar o mais e o 10. Pronto, agora eu fiquei com uma subtração e uma adição. Repare que só sobraram 2 operações, né? Entre subtração e adição, ó, as duas podem ser feitas ao mesmo tempo. Mas qual eu devo fazer primeiro? Aquela que apareceu primeiro, tá? Se a subtração apareceu antes da adição, então eu faço a subtração. Vamos lá, ó. 20 menos 17 dá 3. Então vou colocar o 3 aqui. E aí eu vou copiar o mais 10. Pronto, chegamos na última linha da nossa expressão, que vai ser o resultado de 10 mais 3 dá 13, né? Então a nossa expressão numérica tem o resultado 13. Entenderam? Então é sempre importante você estar com as regrinhas aí do lado, para você não esquecer. E outra coisa importante é a organização, tá? Sempre indique qual conta você vai fazer, tá? E copie o restante, né? O que você não usou da linha de cima, copia na linha de baixo. Fica muito mais fácil de você entender, de se organizar e não se perder, não se confundir, ok? Vou colocar na sua tela agora a situação do bumerangue. Fiquem atentos aí ao bumerangue agora. Presta atenção, tenta fazer. Eu já venho com a resposta. Pessoal, como vocês puderam observar aí na seção bumerangue, o Lívio é o garotinho que está de camiseta amarela, né? Não sei se dá para vocês enxergarem aqui. Isso, né? E ele está numa festa, né? De várias culturas, que tem comida de vários países. E ele consumiu um temaki, um pedaço de pizza e 3 pastéis de Belém. Então, a atividade na letra A está pedindo, né? Na verdade, não é a letra A, é uma bolinha. Mas ele quer que a gente escreva uma expressão numérica para representar o consumo do Lívio. Então, vamos lá. Ó. Um temaki custava... Cadê? O temaki custava 20 reais. Então, ele comprou um, certo? Então, vai ficar 1 vezes 20. Se ele tivesse comprado 2, ia ser 2 vezes o valor de 20 reais. Se fosse 3 vezes o valor de 20 reais. Depois, ele comprou um pedaço de pizza. A pizza está aqui na barraca da Itália, né? O temaki na barraca do Japão, a pizza na barraca da Itália. Um pedaço custa 8 reais. Então, ele comprou mais um pedaço de pizza. Então, é 1 vezes o valor de 8 reais. Se fosse 2 pedaços, 2 vezes 8 e assim por diante.
E depois ele foi lá na barraca de Portugal e comprou 3 pastéis de Belém. E o pastel de Belém custa R$6. Então, como ele comprou 3, então é mais 3 vezes o valor de R$6, certo? Então, tá aqui a expressão numérica que representa os gastos que o Lívio teve, certo? Na letra B, ele fala o seguinte, ó. Se ele pagou com uma cédula de R$50, qual foi o troco dele? Tá? Então, ele tinha lá R$50 para pagar todo o consumo dele. Eu quero saber o troco, quanto que sobrou de dinheiro para o Lívio. Para a gente saber o valor que sobrou de dinheiro para o Lívio, eu preciso resolver essa expressão numérica. Preciso saber quanto que ele gastou primeiro. Então, vamos lá para o cálculo do gasto dele. Vamos resolver aqui, ó. Numa expressão numérica, quando a gente tem adição e multiplicação, nós sabemos que a multiplicação deve ser feita primeiro, tá? Então, a multiplicação vai ser feita antes da adição. São 3 multiplicações, então eu já posso estar resolvendo as 3, porque eu sei que ela vai ter que ser feita antes de eu somar. Então, eu vou resolver essa multiplicação, essa e essa. Bom, 1 vezes 20 dá 20, mais 1 vezes 8 dá 8, mais 3 vezes 6, que é 18. Repare que a nossa expressão ela afunilou bem rápido dessa vez, né? Por quê? Porque a gente tinha só dois tipos de operações. E como a multiplicação deve ser feita antes, nós fizemos todas de uma vez. Então, de 6 números que nós tínhamos, ficamos só com 3. De 5 operações, ficamos só com 2. Agora eu vou somar. Posso somar tudo de uma vez também? Posso sim, tá? Mas aqui eu vou somar em partes, para ficar mais fácil. 20 mais 8 dá 28. Então, ficou 28 mais 18. E aí, 28 mais 18 dá 46. Ok? Então, qual foi o gasto do Lívio? O Lívio gastou aí R$46. Respondendo a letra B agora. Se ele tinha R$50, qual foi o troco dele? Então, para eu calcular o troco, eu tenho que subtrair, né? De R$50, tira 46. Não dá para eu tirar 6 unidades de 0. Se eu tenho 0, como é que eu vou tirar 6? Então, eu faço uma troca aqui, né? Pego uma dezena, ficam 4 dezenas, 10 unidades. Agora eu consigo tirar 6 de 10, que é 4. 4 tira de 4 e fica 0. Então sobrou R$4 para o Lívio. Então está respondido aí o nosso problema do bumerangue. Pessoal, vamos lá, vou continuar. Vou fazer mais 2 exercícios, tá? Então pausa o vídeo aí, vou colocar a imagem na sua tela, pausa o vídeo, tenta fazer antes do professor já vem com a resposta. E aí, conseguiram fazer o primeiro exercício? Então ele fala assim, ó, no primeiro exercício. Escreva uma expressão numérica correspondente à quantia total em cada caso. Depois calcule o valor dessas quantias. Na letra A, a gente tem aí, ó, 2 cédulas de R$10. Então, para eu achar o valor total, eu vou fazer 2 vezes o valor de R$10, certo? Tem aí mais 2 cédulas de R$5, mais 2 cédulas de R$5 e mais uma moeda de R$1. Então, mais um, ok? Bom, essa é a expressão numérica que representa a quantia em dinheiro que tem ali. Para eu calcular essa expressão numérica, o que eu vou fazer? Primeiro eu multiplico, né? Então a multiplicação deve ser feita antes da adição. E eu posso fazer as duas ao mesmo tempo. Posso fazer 2 vezes 10 e 2 vezes 5. São multiplicações independentes, né? Uma não vai atrapalhar a outra. Então vamos lá. 2 vezes 10, 20. Mais 2 vezes 5, 10. Mais 1. E agora eu vou somar esses valores. Posso fazer a soma também toda de uma vez, tá? Posso fazer aqui, ó. Tudo isso de uma vez só. 20 mais 10 dá 30. 30 mais 1, R$31. Então, no item A aí, a gente tem a quantia de R$31. Vamos para a letra B. Na letra B, a gente tem 3 cédulas de R$50. Então, fica 3 vezes os 50. Mais... Nós temos ainda 2 cédulas de 20 e só, né? Mais 2 cédulas de 20. Então, para eu achar o valor total do dinheiro que eu tenho aqui, ó, eu vou resolver primeiro a multiplicação, né? A multiplicação vem antes da adição. Então, eu faço 3 vezes o 50 e depois 2 vezes o 20. 3 vezes o 50 dá 150, mais 2 vezes o 20, que dá 40. E agora eu somo, né? Vamos juntar aqui, ó. 150 mais 40 dá R$190.
Então tá feita também a letra B. Vamos agora para a letra C. A letra C diz que a gente tem uma cédula de R$100. Então vou colocar aqui, ó, uma cédula de R$100, que não precisava colocar 1 vezes 100, podia ser só 100, né? Mais 3 cédulas de R$10, mais uma moeda de R$1, tá? Mais R$1 ali. Vamos lá então, ó. 1 vezes o 100, né? A multiplicação sendo feita primeira. 1 vezes o 100 e 3 vezes o 10. 1 vezes o 100 dá 100, mais 3 vezes o 10, que é 30, mais 1. E agora eu posso resolver essa soma toda de uma vez. 100 mais 30 mais 1 é igual a R$131, certo? Então tá aí o primeiro exercício. Agora eu vou colocar na sua tela o exercício número 2. Tenta fazer primeiro que o professor, hein? Só esse aqui é o exercício número 2, então. A Ana tinha uma expressão numérica para resolver e presta atenção nos passos que ela fez. Bom, ela começou certo, porque ela falou o seguinte: como a gente tem uma expressão com parênteses, primeiro eu devo resolver o que está dentro do parênteses, tá? E aí ela veio aqui, ó, e fez 3 mais 4. 3 mais 4 deu 7, certo? Então ficou 7 vezes 5 menos 13. Depois que ela resolveu a soma, ela percebeu que ainda tinha parênteses e foi fazer a multiplicação. 7 vezes 5, 35. Ficou 35 menos 13. E aí, por fim, ela fez a subtração, que é 35 menos 13 dá 22. Bom, pergunta. O cálculo que a Ana fez está correto? Tá? Então essa é a pergunta do problema. O cálculo dela está correto? Sim ou não, gente? O que vocês responderam? É lógico que não, né? O cálculo dela não está correto. Então a resposta aqui é não. Por que não? Pois, o que ela deveria ter feito? Ela deveria ter feito a multiplicação antes da adição, tá? Então, pois, dentro do parênteses, ela deveria, parênteses, vírgula, ela deveria ter feito a multiplicação antes da adição. Tá? Então esse foi o erro da Ana, né? Ter começado pela adição lá dentro do parênteses, quando o correto era começar pela multiplicação. O exercício não pede, tá? Mas vamos fazer o cálculo correto agora para ver como é que fica? Eu vou apagar aqui a resolução da Ana. Vamos fazer a nossa, né? Porque nós somos mais inteligentes que a Ana. Bom, dentro do parênteses, primeiro a gente faz a multiplicação. Então aqui vai ficar, ó, 3 mais 20 menos 13, certo? Agora eu faço a soma que está dentro do parênteses. 20 mais 3, 23. Ficou 23 menos 13. E agora a gente finaliza com a subtração. 23 menos 13 é igual a 10. Então o resultado dessa expressão numérica é 10, né? E não 22, como a Ana tinha encontrado. Só eu vou deixar a tarefa agora no final do vídeo. Vocês vão ter uma sequência aí de 6 exercícios para fazer. Eu só tirei o número 9 da apostila, porque usa calculadora e tal. Então, da questão número 3 até a questão número 8, fica como tarefa, tá? Então, vou deixar aí no final do vídeo também. Espero que vocês se saiam bem, né? Que tentem fazer. E logo mais eu trago a correção. No próxima aula eu faço uma correção dos exercícios. Um grande abraço aí.